Fala rapaziada, beleza? Se liga só, hein? Nessa aula você vai saber tudo o que você precisa saber para poder manter seu site WordPress limpo e otimizado. Você fazer ele otimizado, você mostrar para o seu cliente que ele está otimizado, ou você ter ele otimizado é fácil. Agora manter ele otimizado é uma tarefa que precisa de um passo a passo que eu vou te ensinar nessa aula. Fica comigo até o final que você vai saber exatamente como você vai fazer isso e deixar agendado as limpezas de banco de dados, deixar os scripts de terceiros pré-carregados e etc. Beleza? Então vamos para a tela do meu computador. Se você curtir esse vídeo, já curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Se tiver qualquer dúvida, me chama no Instagram, @HenriqueLVReis, e abraço. Fala rapaziada, nessa aula eu vou mostrar para vocês aí como otimizar o seu site WordPress para ele poder ficar com velocidade sempre que você efetuar qualquer mudança e com o passar do tempo. Porque uma coisa é você fazer seu WordPress ficar com velocidade momentânea e colocar notar no GTmetrix, outra coisa é você permanecer esse WordPress com velocidade. E nessa aula eu vou mostrar os passos que você deve seguir para conseguir fazer com que esse WordPress permaneça otimizado, com tráfego alto e etc. O primeiro passo aqui para poder otimizar seu site é otimizar o código dele, o JavaScript, CSS e HTML. Basicamente, existem alguns arquivos dentro do seu site de JavaScript, HTML e CSS. Eu vou abrir nosso site de aula aqui, ó, para poder mostrar para vocês o que são esses arquivos. Basicamente, tudo que você está vendo aqui de cor, de fonte, etc, foi feito em CSS. E o restante das coisas, como o site é construído em HTML. Funcionalidades em JavaScript. Vamos lá. Cara, não tenha medo disso. Isso aqui é simples. O WordPress já faz tudo isso por você. Você não vai precisar fazer nada. Mas vamos ver aqui, ó. O CSS que está sendo usado nesse botão aqui, ó. Vamos lá. Olha lá. É todo esse CSS aqui, ó. Basicamente você vai pegar ele, comprimir ele, compactar ele e transformar ele em um arquivo só, para evitar ficar fazendo bastante requisição. E lembra da aula de GTmetrix? A quantidade de kbytes que cada coisa, cada um daquelas coisas, tipo fonte, imagem, JavaScript, CSS, HTML, etc, ocupa no tempo de carregamento do site. Então, se você diminuir esse CSS, esse JavaScript, esse HTML, você vai diminuir também o tempo de carregamento do seu site. E para você otimizar esses códigos, o primeiro passo que você tem que seguir é entrar na Cloudflare, vir aqui, ó, vai aparecer revisar as configurações. Se não aparecer isso, você vai direto lá na parte de performance e aí você aplica essas duas otimizações que a Cloudflare pede. E aí essa habilitação de minificação automática já vai automaticamente comprimir e compactar o JavaScript, CSS e HTML. Fica tranquilo que não vai dar bug nenhum. Fica tranquilo que isso aí é 100% seguro. Aí vamos lá. Depois eu venho aqui em Speed. Em Speed eu já vou fazer aqui, ó, em otimização. Eu vou descer aqui e vai estar marcado as três minificações automáticas, beleza? Então, esse é o primeiro passo para poder otimizar o código-fonte do seu site. E aí depois você vai otimizar ele de outra forma, no WP Rocket ou no plugin de otimização que você utilizar, seja ele Lightspeed, seja ele qualquer outro aí. Basicamente você vem aqui, entra em otimizar arquivos, você vai minificar os arquivos CSS, combinar os arquivos CSS, o HTML com essa nova atualização, ele já é minificado automaticamente, minificar os arquivos JavaScript, e aí aqui, ó, você vai adiar o carregamento e vai atrasar a execução do JavaScript. Esse ponto específico normalmente dá algum bug no site. Se der algum bug no site, você vem, desativa ele, limpa o cache e vê se resolveu o bug. Mas por padrão, sempre ativa tudo e vê se deu algum bug. Se não deu nenhum bug, mantenha tudo ativado, porque esse atraso de execução vai garantir o melhor SEO para você. Se você tem tag do Facebook instalado no site, tag do Google Analytics, que geram requisições externas e etc., isso aí atrasa um pouco o carregamento do seu site. E se você atrasa a execução desse JavaScript, teu site ele carrega totalmente primeiro e depois carrega esses JavaScripts aí, que é o do Connect.facebook, do Google Analytics, do Tag Manager, etc. Então é bem importante que tenha essa opção marcada, se não der nenhum bug. Se der bug, desativa e mantém aí com um pouquinho pior a performance. Vamos lá, salva as alterações.
Não utiliza essa opção aqui, ó, de otimizar a entrega do CSS, por quê? Porque vocês já viram quando você abre um site, o site abre todo desconfigurado e depois ele faz esse puff e tá tudo configurado? Basicamente ele faz exatamente isso, ele otimiza a entrega do CSS, ele joga todo o CSS lá pro footer e o site começa a renderizar a partir do header, começa a renderizar o header, aí depois todos os outros códigos que tem no meio, depois vai o footer. E aí quando ele carrega o footer inteiro, carrega o CSS inteiro do site e o seu site fica estático. Só que isso é uma métrica ruim no GTmetrix, como eu expliquei na aula de GTmetrix. O Google, ele mede a quantidade de movimento que tem seu site quando você carrega ele na primeira vez. Então, eu não utilizo isso por SEO. Para performance, isso é melhor, mas eu prefiro sempre SEO do que performance. Aqui eu salvei, otimizei o código, você já vai ver que no GTmetrix isso aqui vai estar com uma nota altíssima, apesar de ter pouquíssimo código, pouquíssimo inchaço, etc, ser uma landing page, ser uma página bem leve. Eu vou mostrar para vocês também depois o GTmetrix, o resultado somente dessas otimizações. Próximo passo aí que a gente vai utilizar é a limpeza do banco de dados, cara. Seu banco de dados, com o passar do tempo, começa a ficar sujo, com revisões, com salvamentos do WordPress, coisa que ninguém sabe, que ninguém tem nem noção que existe, que são coisas que geram requisições nas crons do back-end do WordPress. Então você tem que manter uma limpeza de banco de dados para manter o seu site sempre rápido, beleza? Então isso, com o passar do tempo, vai deixando o seu site lento, você nem entende por que está lento. Aqui dentro do WP Rocket, ele tem uma aba de banco de dados. Basicamente, eu sempre seleciono todos, mas caso você tenha preferência por deixar post na lixeira ou post rascunho, para depois publicar isso, não marca isso aqui, desmarca isso aqui e faz isso de forma manual, essa exclusão, beleza? Eu nunca deixo, eu sempre publico tudo que eu crio e etc. E aí aqui você coloca para agendar uma limpeza automática. Dica para vocês, limpeza automática vocês colocam semanal para site institucional e landing page, e para e-commerce você coloca diária. Por quê? Porque e-commerce, o e-commerce ele acumula muito transiente. Quanto mais transiente dentro do seu site, mais inchaço do seu CMS WordPress vai ter e mais lento o seu site vai ficar consequentemente. Então, quando for o e-commerce, deixa a limpeza diária, quando for site institucional, deixa a limpeza semanal. Por quê? Porque essa limpeza também gera requisição na cron e etc. E isso aí pode sobrecarregar aí teu servidor. Mas o e-commerce, como eu falei antes, para poder escolher uma hospedagem de e-commerce, você tem que escolher um pouquinho mais potente. Beleza? E aqui você salva e ele já vai fazer as otimizações que são necessárias aqui. Pronto, otimizou e toda semana vai fazer uma otimização dessa sem eu precisar fazer mais nada. Aumentar intervalo de salvamento e reduzir as revisões no WP Config PHP. Basicamente você pega esse código, vai lá no seu cPanel ou no painel que você utilizar, procura por gerenciador de arquivos, vai na pasta Public HTML, encontra a pasta do seu site. Meu site está no diretório aula, já falei na aula anterior, então entra no diretório aula, vou entrar em wp-config.php, edito ele, desço lá embaixo e vou colocar ele depois da tabela aqui e antes do WP Debug, que está marcado como falso. Eu vou copiar aquele código que eu vou deixar aqui na descrição para vocês e coloco aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aumentando o intervalo de salvamento do WordPress para 240 segundos. Esse intervalo de salvamento ele é momentâneo, isso gera bastante requisição e acaba deixando o seu WordPress mais lento. E aqui eu estou limitando a quantidade de revisão de posts em 5. O WordPress tem um limite gigantesco, então se você for armazenando revisão de post, isso aí vai ficar cada vez mais inchado e o seu WordPress vai ficar cada vez mais lento. Então eu limito a 5. Caso você utilize o e-commerce e precisa ver revisões antigas e etc. que foi feito num produto, aumenta isso aqui para, por exemplo, 50, beleza? Mas eu sempre utilizo 5 e eu recomendo utilizar 5 que já está de bom tamanho. Salvar e
Ó, e salvar alterações. Essas alterações já foram salvas, você não vai ver de forma momentânea. Isso aqui é para bom funcionamento do seu site com o passar do tempo para o futuro. Depois, próximo passo, você vai fazer o preload de scripts de terceiro, e o preload de fontes e o preload de imagens. Eu vou fazer de forma rápida aqui o preload de fontes e imagens e a otimização de imagens, mas no próxima aula eu vou explicar detalhadamente como você otimizar fontes e como otimizar imagens mais a fundo. Primeiro você vai pegar e fazer o preload de script de terceiro. Se você tem script do Facebook, se você tem script do Google Tag Manager, você vai e coloca isso lá no WP Rocket. Para poder encontrar esses scripts de terceiro, eu normalmente utilizo essa aba aqui, ó. Eu vou inspeciono a página, vou em More Tools, acho Coverage, pego e vou encontrar o Coverage aqui, calma aí. Coverage. Tá, cadê? Coverage, achei, tá aqui embaixo, beleza. Subo ele e vou recarregar a página. Olha lá, ó. Vai começar a carregar todos os scripts do site. Você tem que dar uma descida aqui para ver o que tem nessa página. Aí, basicamente você pega aqui, joga tudo para a esquerda e filtra aqui, ó. O que você tem de fonte externa? Só esse fontes.google apis.com. Eu vou mostrar um site para vocês que tem mais. Vamos lá. Vamos supor esse aqui, ó, cursos.reisenrique.com.br. Eu vou pegar, inspecionar isso e clicar aqui, ó, para atualizar aqui o site. E aí eu vou descer até o rodapé para carregar tudo. Vou colocar o URL aqui, ó, filtrar o URL, jogar tudo para a direita e aqui eu posso ver que vai ter script de terceiro, ó, S1, S0.wp.com, S0.wp.com. Eu tenho que basicamente pegar esse script de terceiro, copiar ele até aqui, ó, não preciso copiar o HTTPS e jogar lá no WP Rocket. Aqui, ó. Você vai entrar em pré-carregar e adicionar ele e o URLs a capturar, beleza? Basicamente, o que o WP Rocket vai fazer? Antes de você abrir esse site, essa URL já vai estar pré-carregada e não vai ter que fazer a requisição na hora que você estiver carregando o site. Então vai ser muito mais rápido para carregar esse script de terceiro, né? Como nesse site aqui não tem esse zero, eu vou só pré-carregar o único que tem, que é o fontes.googleapis.com. Fontes.googleapis.com, que é um script de fonte. Se você quiser achar mais scripts, você vai no GTmetrix e adiciona seu site lá. Vamos lá. Deixa eu pegar a URL do site aqui. Eu vou adicionar ele São Paulo, Brasil, colocar ele aqui. Opa, errei. Vou colocar aula, que é o diretório que eu estou querendo ver. Pronto, já está com 98 nota A no GTmetrix, porque eu já fiz essas otimizações básicas e o site ele é básico também. Então, ó, tem mais script de terceiro aqui, ó, fontes.gstatic.com. Vamos lá. Beleza. Qual outro? Olha lá, cdns.icons, tracinho icons.favicon. Tá puxando isso de outro lugar. Isso aqui eu tenho que trazer para o meu site interno. Mas aqui eu vou pré-carregar ele, tirar o HTTPS. Deixa eu ver se tem mais. Ó, o favicon tá quebrado, então depois eu tenho que ajustar o favicon aqui. Não tem mais nada, ó. Então aqui eu vou pré-carregar todos os scripts de terceiro. E vamos lá, vamos pré-carregar as fontes aí que já estão internas no nosso domínio. Ih, não tem nenhuma fonte. Então essa parte de pré-carregar a fonte eu vou fazer na próxima aula, quando eu ensinar vocês a subir a fonte para dentro
do domínio de vocês, que vai deixar muito mais rápido. Porque basicamente se você chegar aqui, ó, e olhar, ele faz uma requisição e está perdendo alguns segundos e está bloqueando em alguns milissegundos aí por ser de fontes Google, beleza? Então se ele tiver dentro do teu domínio, vai ser muito mais rápido o carregamento dessas fontes. E muitas vezes, se a pessoa usa muita fonte, afeta e muito o load do seu site. E aí, a otimização de imagens, sempre utilize imagens em formato WebP, que eu vou mostrar também mais a fundo na aula de otimização de imagens, e sempre redimensione as imagens para o formato desejado, beleza? Eu vou abrir de novo aqui o nosso site do Reis Henrique /aula. E aqui, ó, você pode ver que essas imagens, elas têm que ser dimensionadas para o tamanho que eu defini lá no Elementor. Vamos lá. Abri o Elementor. Aí eu vou pegar essa imagem aqui, ó. Eu estou definindo essa imagem como completo, beleza? Tenta sempre não fazer isso aqui com a imagem, sabe? Isso aqui quer dizer que a tua imagem não está redimensionada corretamente. Tenta sempre botar ela na largura máxima e o tamanho que você subir ela no seu servidor tem que ser da largura máxima, beleza? Por exemplo, ó, esse aqui 1980 por 2041, esse fundo é a maior imagem que eu tenho no meu site, mas tem gente que coloca 4000 por 4000. Eu estou colocando esse fundo 1980 porque eu quero um Full HD e a altura grande dele, beleza? Então assim, eu estou optando por fazer isso, beleza? Se eu colocasse 1600 ia diminuir o tamanho do arquivo da imagem. Isso eu vou mostrar mais detalhado na aula de imagens, mas basicamente pensa nisso já ao construir seu site, beleza? Então por hoje é só, vamos para a próxima aula aí. É isso, valeu! Meu querido, se você chegou até o fim desse vídeo, você é uma pessoa especial. Você é diferente da maioria das pessoas que consomem conteúdo e você tem tudo para dar certo aí no mercado de digital, beleza? Cara, a maior parte das pessoas no YouTube já param de assistir nos 30% do vídeo. Se você chegou até aqui, provavelmente esse vídeo te ajudou de alguma forma. Se não te ajudou, me conta no comentário. Eu vou ficar super satisfeito e super feliz de saber a sua opinião e saber algo que você possa agregar para os meus conteúdos. Se você comentar algum conteúdo que você queira que eu traga ou alguma melhoria para esse vídeo, vai me ajudar muito a trazer os novos conteúdos. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se eu conseguir passar minha mensagem para você, eu peço que você me ajude também. A única forma de você me ajudar é fazendo com que esse vídeo chegue em mais pessoas, na maior quantidade de pessoas o possível. E você faz isso se inscrevendo no meu canal, curtindo esse vídeo, compartilhando com quem você acha que pode ajudar e comentando esse vídeo. Valeu, um abraço e até a próxima.